se entendeu que isso aí prejudicaria a clientela. Se não tiver nenhum prejuízo, não há nenhuma pressão, não há nenhum tensionamento, não haverá direito efetivo de negociação coletiva. E aí ataca as convenções 98, 154, 135 da Organização Internacional do Trabalho. Achamos um precedente muito perigoso com relação aos direitos fundamentais, até porque não se encontra pautado na lógica dos direitos fundamentais. O que o próprio magistrado da 9ª Vara diz é que se utiliza do artigo 5º, incisos 22 e 23, impressionantemente que fala da propriedade e da função social da propriedade. Uma das funções sociais da propriedade estaria aí, de haver essa questão do artigo 1º, inciso 4º, que fala dos fundamentos da República Federativa do Brasil, quanto à valorização da livre iniciativa e dos valores sociais do trabalho. Então, deve haver esse sopesamento. E no modo em que se encontra a decisão, cria um precedente perigoso, que pode gerar ou a inviabilização do movimento, ou um enrijecimento de movimentos que podem gerar um prejuízo muito maior, inclusive para a livre iniciativa, por uma falta de percepção. Ainda assim, que nós vemos que ataca, não se faz esse sopesamento, ela acaba sendo um pouco contraditória quanto aos fundamentos constitucionais, também não aprofunda com relação ao artigo 1º, inciso 4º, no sentido de valorizar a livre iniciativa em conjunto com os valores sociais do trabalho. Percebemos também que o artigo 13, inciso 3, do Pacto de São José da Costa Rica, ele fala exatamente sobre a liberdade de pensamento e expressão. É o que está sendo utilizado, inclusive, agora pelo Ministério Público Federal, ao questionar o Ministério da Educação com relação às manifestações dos estudantes. Fala que não se pode restringir o direito de expressão por vias ou meios indiretos, tais como o abuso de controles oficiais. Também nós observamos que, com relação à recopilação de decisões da Organização Internacional do Trabalho, da OIT, que trata sobre liberdade sindical, e nas várias convenções que são ratificadas, ainda assim, com relação à Convenção 87, que se entende como hard law, ainda não, porque ainda não foi ratificada, mas como soft law, algo que deve impor aos Estados membros da Organização Internacional do Trabalho a aplicação em desenvolvimento, como que o Estado estivesse rumando, como é informado todo ano para o Comitê de Cumprimento de Normas da OIT, para a ratificação dessa convenção. Então, nós temos várias decisões utilizando essas questões da Convenção 87, e o Comitê de Liberdade Sindical fala disso, especialmente nos verbetes 190. Nós pedimos licença para fazer uma leitura rápida. O 190 ele diz: os sindicalistas, e pedimos também venha para fazer uma tradução simultânea, porque essa recopilação só saiu em espanhol, francês e inglês, não tem em português a última edição de 2018. Então, com data máxima, venha para esclarecer que é a nossa tradução. Os sindicalistas, como qualquer outra pessoa, deveriam gozar de liberdade de movimento. Em especial, deveriam gozar do direito de participar em atividades sindicais no estrangeiro, em qualquer lugar. Partindo para o verbete 205, dispõe: as liberdades de reunião, de opinião e de expressão são condições necessárias para o exercício da liberdade sindical. E aí o caso é exatamente nesse sentido. Só colocar um caixão numa distância que não fecha a loja, não impede o trabalhador de entrar, nem turba a propriedade, ocupando um espaço que geralmente é ocupado por camelôs. Também o verbete 208 dispõe que os trabalhadores devem poder gozar do direito de manifestação pacífica para defender seus interesses profissionais. Muito claro com relação a essas decisões do Comitê de Liberdades Sindicais. Assim, ele repete no verbete 209, o direito de organizar manifestações públicas é um aspecto importante dos direitos sindicais. A esse respeito, o Comitê tem distinguido sempre as manifestações
com objetivos puramente sindicais, que considera como pertencentes ao exercício da liberdade sindical, e as manifestações com outros fins. E assim segue 219, 211, instigando exatamente esse tipo de manifestação que tem um caráter até mais inteligente, mais de sensibilizar a sociedade e as pessoas e, consequentemente, os empresários. Não vedar a livre iniciativa, não atrapalhar o funcionamento do comércio. E é com esses parâmetros que nós viemos e impetramos o presente writ constitucional,